E no vídeo de hoje o Química em Cena vai falar sobre a camada de ozônio. Já ouviu falar em camada de ozônio? Sabia que algumas pessoas não acreditam que ela existe? Ei, e você aí? Sabe o que ela faz por nós? Quer saber um pouco mais sobre a camada de ozônio? Então vamos lá! Hoje já há evidências científicas mais que suficientes para afirmarmos que existe sim uma camada de ozônio lá no alto, em uma região de nossa atmosfera chamada estratosfera, que fica entre 15 e 50 quilômetros de altitude. A camada de ozônio protege a todos nós que estamos aqui na superfície da Terra da radiação UV emitida pelo Sol. Se essa radiação chegasse na superfície da Terra, não existiria vida como conhecemos hoje. Todos já ouviram falar em esterilizador UV, não? Devemos ter em mente que o ozônio lá em cima é benéfico, enquanto aqui embaixo, a poluente prejudica nossos olhos e todas as mucosas do nosso sistema respiratório. Ah, outra coisa. Existe evidência científica suficiente para a camada de ozônio. Já para a ozonoterapia, não. Assim, ozonoterapia não nos protege contra o coronavírus, tá ok? Cara, fiquei com uma dúvida. Uma não, duas. O que é ozônio? Como é que você sabe que ele está lá em cima? Poxa vida, como sou distraída! Estou falando aqui tanto do ozônio e nem os apresentei ainda. A molécula de ozônio é formada por três átomos de oxigênio ligados, assim, ó, juntinhos. Pessoal, apresento para vocês a molécula de ozônio. Pessoal, ozônio, ozônio. Pessoal lindo, né, ozônio? Agora que você conheceu o ozônio, vou responder sua outra pergunta. A primeira evidência foi um aumento de temperatura detectado a partir de 15 quilômetros de altura. E daí? Calma, vou te explicar. A Terra se aquece ao receber a radiação solar. Ela passa então a emitir radiação térmica. Quanto mais alto, mais distante da fonte de calor, menor a temperatura. Não entendi nada. Ok, vamos pensar de outra forma. Imagine o dia quente de verão em Utuiutaba, tipo 40 graus à sombra. O asfalto fica bem quente por causa do sol. Se a gente tocar o asfalto, vai sentir a superfície muito quente. Conforme a gente vai afastando a nossa mão do asfalto, menor a temperatura, certo? O mesmo acontece com a Terra e a atmosfera. Quanto mais alto, menos sentiremos o calor emitido pela Terra. Agora entendi. Porém, entre 15 e 50 quilômetros de altitude, ocorre um aumento de temperatura. Cara, buguei. Se eu for afastando minha mão do asfalto, a temperatura só vai caindo. Não tem por que o asfalto aquecer um ar muito longe dele. Corretíssimo! A menos que sua mão encontre outra fonte de calor. Imagine que você vai levantando sua mão do asfalto e esbarre uma lâmpada incandescente acesa. Pô, aí vou queimar minha mão, né? Viu só? O aumento da temperatura não é observado devido ao calor emitido pela superfície da Terra, mas devido a outra fonte de calor. Sabe que fonte é essa? Sei não. Não há lâmpadas acesas na estratosfera. Ah? Não há. A temperatura se eleva justamente pela presença da camada de ozônio, que converte a energia recebida do Sol na forma de radiação UV em calor. Por isso a temperatura aumenta naquela região da estratosfera. E é por isso também que falamos que a camada de ozônio nos protege dessa radiação. Ah, entendi. Então, o aumento da temperatura na estratosfera é uma prova de que existe ozônio lá, certo? É isso aí. Então, tem um montão de ozônio na camada de ozônio? Sim. E não. Credo, como assim? De fato, a camada de ozônio é o lugar que mais tem ozônio em todo o nosso planeta. Mas isso não é tanto quanto o nome camada de ozônio dá a entender. Veja só, a unidade que utilizamos para expressar a quantidade de ozônio atmosférico é chamada de unidades Thomson. Uma unidade Thomson corresponde a uma espessura de 0,01 milímetros de um gás nas condições normais de temperatura e pressão. Em média, os níveis globais de ozônio ficam em torno de 300 unidades Dobson. Se pudéssemos trazer todo esse ozônio da camada de ozônio ao nível do mar, teríamos uma camada de apenas 3 milímetros cobrindo o planeta.
o que é mais ou menos a altura de 2 moedas empilhadas. Não é tanto quanto parece, não é mesmo? Não mesmo. Mas como sabemos que tem essa quantidade de ozônio lá? Os métodos para medir a quantidade de ozônio na atmosfera evoluíram muito, desde instrumentos em solo, passando por balões meteorológicos, até chegarmos aos dias de hoje, em que as medidas são efetuadas por satélite. Um dos métodos consiste em monitorar a fração do espectro solar absorvido pelas moléculas de ozônio em comprimentos de onda específicos. Xiii, não entendi nada. A grosso modo, quando a luz passa pela atmosfera, as moléculas de ozônio vão absorver uma parte específica dessa luz e produzir uma espécie de sombra específica, sabe? Como se fosse uma impressão digital do ozônio. Essa sombra é detectada pelo satélite que orbita diariamente ao redor do nosso planeta. Quanto mais forte a sombra, mais ozônio tem lá. Esse método permite determinar os níveis globais de ozônio em nossa atmosfera. Dessas medidas, sai mais uma prova da existência da camada de ozônio. Olha só esse gráfico. Em verde é o comportamento modelado por simulações computacionais se não tivéssemos camada de ozônio. Sei não, hein? Essa história de modelo de computador. Eu só acredito vendo. Embora gere alguma desconfiança no povo em geral, os modelos computacionais são muito importantes e permitem que a gente entenda melhor o mundo que nos cerca. Como nosso planeta é gigante e cheio de coisas, seria impossível desenvolver teorias usando apenas medidas experimentais. Daí, temos que recorrer aos computadores para ajudar a gente nessa tarefa. Deixa eu te mostrar esse gráfico. Você vai ver a utilidade dos modelos computacionais. Em verde é o que o computador fala para a gente que o satélite deveria observar se não tivéssemos camada de ozônio. Segundo ele, não iríamos observar a sombra específica do ozônio e o satélite enxergaria muita luz. Em vermelho, nós falamos para o computador tudo o que a gente sabe sobre a camada de ozônio e pedimos para ele nos mostrar o que o satélite enxergaria nesse caso. Tá, mas como a gente sabe se o que ele está mostrando está certo? É aí que entram os resultados experimentais. Os pontos em azul representam o que o satélite realmente enxergou. Uau, são idênticos. Mas o que isso significa? Significa que tudo que sabemos sobre a camada de ozônio parece estar certo. Que entre 15 e 50 km de altitude há um acúmulo de ozônio. Portanto, quando as medidas são realizadas nessa altitude, chega menos radiação solar ao satélite, ou seja, mais forte é a sombra específica do ozônio, mostrando que tem mais ozônio nessa região. Nossa, é como se estivéssemos vendo a camada de ozônio. Exatamente! Não é muito legal? Apesar de tudo de bom que a camada de ozônio traz pra gente, se acredita que quase destruímos e pusemos tudo a perder? Nós criamos e aumentamos o chamado buraco na camada de ozônio. Pô, que vacilo! Como a gente fez isso? A gente usava alguns compostos gasosos contendo cloro, flúor e carbono. Os clorofluorcarbonetos, conhecidos como CFC, sabe? Pra que a gente usava eles? Para muita coisa. Em condicionadores de ar, aparelhos refrigeradores e para a fabricação de todo tipo de espuma injetada, que era usada em bancos para automóveis, sofás, brinquedos e várias outras coisinhas mais. Os CFCs eram baratos para produzir, não eram tóxicos e muito estáveis no nível do solo. Porém, lá em cima, lá na estratosfera, a radiação solar tornava esses compostos reativos e destruidores de ozônio. Os pesquisadores que descobriram os efeitos terríveis do CFC sobre a camada de ozônio ganharam o Prêmio Nobel de Química em 1995. Foi o primeiro prêmio Nobel na área de química ambiental e foi decisivo para o crescimento dessa área tão importante da química. E como sabemos se isso estava certo? E os CFCs, a gente ainda usa? E a camada de ozônio vai sobreviver? Houve um acordo internacional chamado de Protocolo de Montreal que ocorreu em 1987. Esse acordo foi decisivo para que os CFCs fossem drasticamente diminuídos em todo o mundo. A partir do fim da década de 1980 e começo de 1990,
os CFCs foram banidos. Porém, por serem moléculas muito estáveis, esses compostos continuaram se acumulando na atmosfera. As concentrações desses compostos começaram a diminuir a partir do ano 2000, e os modelos computacionais mostram que somente em 2080 teremos os mesmos níveis de CFCs observados em 1980, fazendo com que o buraco da camada de ozônio retorne ao seu nível natural. Ah, não, computadores de novo. Como sabemos se estão falando a verdade? Precisaremos esperar mais um pouco para isso, mas alguns resultados experimentais estão nos dizendo que essas previsões parecem corretas. A NASA monitora continuamente os níveis de ozônio. Isso permite que a gente acompanhe a evolução do buraco na camada de ozônio. Olha só, em azul é a região conhecida como buraco na camada de ozônio. Veja como aumentou até o início dos anos 2000, depois permaneceu estável até 2018 e agora parece estar diminuindo. Em 2019, observamos o menor buraco na camada de ozônio de todos os tempos. Embora outros fatores tenham contribuído para isso, é uma boa notícia e é um indicativo de que os modelos computacionais estejam corretos. Mas se o buraco na camada de ozônio está só lá na Antártica, por que devo me preocupar com ele? Por quê? Porque ela faz com que níveis globais de ozônio diminuam e regiões com pouquíssimo ozônio são lançadas para todo o globo, expondo toda a população mundial a maiores níveis de radiação ultravioleta. E isso aumenta drasticamente os casos de câncer de pele e prejudica a reprodução de muitos animais, principalmente répteis e anfíbios. Por que a radiação UV causa tantos problemas? Bem, acho que isso pode ficar para um próximo vídeo, né? Ah, uma última coisinha. Pense na camada de ozônio como as máscaras que usamos. As máscaras protegem a gente do coronavírus, enquanto a camada de ozônio nos protege da radiação ultravioleta. Para que ambos sejam eficientes, precisamos cuidar bem delas. Para saber mais sobre a camada de ozônio, você pode consultar os seguintes sites. Ai, quase esqueci. Se você gostou do vídeo, dá um joinha para nós. Estamos também no Instagram. Segue a gente por lá. Obrigado por assistir e até mais.